Olá, meus amigos. Esse é o nosso quadro Falando de Espiritismo. Eu sou o Regis Silva. Eu peço desculpa a vocês por nossa voz estar um pouco mais enfática, mais do que o comum, porque nós estamos nos curando de um resfriado, que pegamos. Recife está aqui uma loucura. Um dia faz sol, 2 dias chove, enfim. Então essa mudança climática faz com que a gente fique um pouquinho doente, mas a tarefa e o trabalho devem continuar. Então vamos embora. O tema de hoje é kardecista e kardecismo. Vocês já ouviram falar dessas palavras? Tem pessoas que adotam ela e acham que elas são válidas, acham que elas são até bonitas no emprego do seu uso, enfim. Mas as palavras não estão dentro da codificação de maneira nenhuma, embora a codificação seja kardeciana. Por que a gente chama as obras básicas do Espiritismo de codificação kardeciana? Pelo seguinte, porque quem codificou, quem qualificou, quem publicou, quem divulgou foi Kardec. Então, a codificação é kardeciana. Agora, os ensinos não são kardecistas, são espíritas. E o interessante é que quando eu vejo pessoas que acabaram de chegar na doutrina espírita, usando essas nomenclaturas, eu até entendo por quê. Porque falta a elas ainda o estudo das obras básicas, Muitas vezes adentraram o espiritismo, ou entraram no espiritismo porque leram um romance da Zíbia Gasparetto, porque conheceram um livro do Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, e por si só acredita-se serem espíritas. Mas para sermos espíritas mesmo, não basta apenas a nossa transformação moral, tal como recomendou o Sr. Allan Kardec. Não, também basta a nossa instrução. E para sermos espíritas de verdade, nós temos que ter um máximo de conhecimento das obras básicas, para não cometermos equívocos, para não estarmos aí alimentando achismos de terceiros. Muitas vezes os achistas têm 50, 30, 40 anos de doutrina espírita. E a gente começa por conta deles, de apenas darem crédito pelo esse tempo, e começamos a trocar gato por lebre por conta daquelas coisas que eles dizem. Tempo em doutrina espírita, ou tempo em qualquer coisa que seja, por si só não significa absolutamente nada. Conheço pessoas que têm 20 anos, 30 anos de doutrina espírita, mas quando vai falar de doutrina espírita, é cada coisa lamentável que fala, que a gente fica com vergonha. Por quê? Faltou estudo. São aqueles que são acostumados apenas a repetir o que ouviram falar, o que ouviram dizer de palestrantes, Mas estudar mesmo, pesquisar mesmo, colocar a mão na massa, ninguém quer. Aí troca gato por lebre, aí paga um mico. Então, o quadro de hoje ele é baseado em um artigo nosso, Por que não é certo designar os adeptos da doutrina espírita de espíritas kardecistas, e nem o espiritismo como espiritismo kardecista ou kardecismo? Pelo seguinte, no Livro dos Espíritos, na sua introdução, que muitos preferem não ler e muito pouco estudar, vão logo para a primeira pergunta, o que é Deus? E muitas vezes não chega nem na última, mas tudo bem. Na introdução ao estudo da doutrina espírita, no item 1, Allan Kardec fala o seguinte: prestemos bastante atenção para a palavra do codificador. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim exige a clareza da linguagem para evitar confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os adeptos do espiritismo serão espíritas ou, se quiserem, espiritistas. Ora, Kardec poderia ter adotado a palavra espiritualismo, mas ela já existia. E a palavra espiritualismo por si só, ela tem uma grande nuance de significados, dependendo
Vai depender muito do seu emprego e da crença que ela está sendo estimulada. Então, para evitar essas confusões, Allan Kardec diz que os adeptos do Espiritismo serão conhecidos apenas por dois nomes, e ele criou os nomes, ok? Espíritas ou espiritistas, jamais kardecistas, e nem o espiritismo é kardecismo, e nem a casa é kardecista, nem o centro é kardecista, enfim, né? Porque são palavras do codificador. Está lá no Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, que, repito, é kardeciana porque foi ele que qualificou, foi ele que codificou. Mas os ensinos não são kardecianos, são espíritas, porque são obras dos espíritos, ok? Agora, com a palavra, os espíritos. No Livro dos Espíritos, no seu Prolegômenos, tem o seguinte: este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Essa é a parte que compete a Kardec, de ser o codificador, de colocar em ordem, de fazer a distribuição das perguntas e respostas, de colocar alguns pareceres e notas, né? Essa é a parte que coube ao Sr. Allan Kardec como missão, e diga-se passagem, uma missão tão bem cumprida, né? Mais claro impossível. Em A Gênese, no seu capítulo 17, a Anunciação do Consolador, no item 40, nós vamos encontrar o seguinte: o Espiritismo não é uma doutrina individual, uma concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É o produto do ensino coletivo dos espíritos, a qual preside o espírito de verdade. Olha aí. Perceberam? Quem é o criador da doutrina espírita? Os espíritos. Porque é um produto do ensino coletivo dos espíritos. Não é uma concepção humana. Portanto, quando usamos as palavras kardecista e kardecismo, estamos contrariando a própria doutrina espírita. Estamos desmentindo o Senhor Allan Kardec e os espíritos, o que é mais grave. Agora, por que muitos não sabem isso? Porque não estudam a codificação. Essa é a mais franca verdade. É lógico que para sermos espírita basta apenas a nossa transformação moral, mas essa transformação moral pertence a todas as religiões de bem. E nem por isso, se o católico se prestar essa transformação moral, ele pode ser chamado de espírita. Não, ele é um bom católico. O evangélico, quando se presta essa transformação moral, ele não pode ser chamado de espírita, mas ele é um bom evangélico. E assim com as outras demais religiões e os seus adeptos. Para sermos espírita, repito, não basta apenas a nossa transformação moral. É preciso a nossa instrução quanto ao conhecimento da doutrina espírita. E por onde começar? Pela codificação. Sem isso, nós não podemos ser considerados verdadeiros espíritos. Lembra do conselho do Espírito de Verdade. Espírita, amai-vos, transformação moral. Instruí-vos, conhecimento. Esses são os dois mandamentos que nos cabem como espírita, acatar, obedecer e exercer de maneira sublime. É fácil? Não, não é fácil. Mas se nós nem sequer tentarmos, não vamos nem sequer descobrir as dificuldades ou as facilidades. Porque como cada um está num grau diferente de progresso, de evolução, para uns é fácil, para outros é difícil, para um é mais fácil, para um é mais difícil, menos difícil, enfim. Só vamos descobrir ao tentarmos. E tomem mais clareza, todas as doutrinas, né? Todas as doutrinas filosóficas e religiosas trazem o nome da individualidade fundadora. O mosaísmo, o cristianismo, o mohametismo, o budismo e por aí, e
o cartesianismo, o fourierismo e por aí vai. A palavra espiritismo, ao contrário, não lembra nenhuma personalidade. Ela encerra uma ideia geral, que indica ao mesmo tempo o caráter e a fonte múltipla da doutrina. Qual é o caráter e a fonte múltipla da doutrina, hein, gente? Os espíritos. Isso a gente vai encontrar em A Gênese, na nota explicativa do rodapé de A Gênese, no mesmo capítulo 17, Anunciação do Consolador, no item 42. Agora, por que as palavras kardecistas e kardecismo surgiram? Tem que ter um motivo, né? Foi pelo seguinte: a Federação Espírita Brasileira, lá pela década de 50, cometeu um grande equívoco quando perturbiou as palavras do Sr. Allan Kardec. Disse lá a Federação Espírita Brasileira, em um documento: baseados em Kardec, é-nos lícito dizer que todo aquele que crê nas manifestações dos espíritos é espírita. Ora, o bandista nelas crê, logo o bandista é espírita. Esse foi um raciocínio que causou polêmica à época, gente. Pelo seguinte, porque Kardec jamais falou isso. Ele diz que qualquer pessoa que crê nas manifestações dos espíritos é espiritualista, não espírita, né? Anos mais tarde, em 1958, o segundo Congresso Brasileiro de Jornalismo e Escritores Espíritas opôs-se a considerar os ubandistas como espíritas. 2 décadas mais tarde, em fevereiro de 1978, o mesmo reformador publicou que a designação de espíritas pelos ubandistas é imprópria, abusiva e ilegítima. Agora, por que nossos irmãos ubandistas eles adotaram a palavra espírita? Pelo seguinte: para dar legitimidade às suas crenças. Porque desde que surgiu, em 1908 ou foi 1909, a Ubanda, ela sofreu inúmeros preconceitos, como ainda sofre. O candomblé também é uma coisa muito mais antiga, mas que também é muito mal compreendido, tanto pelos seus adeptos, quanto para aqueles que não têm nenhum conhecimento sobre a seita, a crença e enfim. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Foi isso aí que os camaradas lá da FEB, na década de 50, não entendeu e perturbou. Talvez tenha sido um ex-ubandista e aí quis de alguma maneira, por conta dos seus achismos, né, trazer a sardinha para o seu lado e criar confusão como criou. Aí porque a Ubanda e o Candomblé queria legitimação, adotou as palavras espírita, alguns espíritos incomodados, em vez de se firmarem como espíritas, né, a palavra, como foi criado por Allan Kardec, resolveu criar o kardecismo kardecista para se diferenciar dos ubandistas e dos camaradas lá que cultuam o candomblé e tal. Agora, outra palavra muito importante do Sr. Allan Kardec, e aí a sua assinatura final, tá? Ele diz o seguinte: há entre o espiritismo e outros sistemas filosóficos essa diferença capital, que estes são todos obras de homens, mas aos menos esclarecidos, ao passo que naquele que me atribuis eu não tenho mérito da invenção de um só princípio. Diz-se a filosofia de Platão, de Descartes, por aí vai. Nunca se poderá dizer a doutrina de Allan Kardec. E isto, felizmente, pois que valor pode ter um nome em assunto de tamanha gravidade. O espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais somos simples átomos. Ele aqui está dizendo que a diferença entre o espiritismo e o sistema é que todos estes, né, são obras de homens. E tinha alguns que queriam também dizer que o espiritismo era obra de Kardec. Ele diz não, são dos espíritos. Então ele está aqui mais uma vez salientando que é um erro gravíssimo atribuir a doutrina espírita como sendo criação sua ou invenção sua, porque não foi, né? E nós espíritos sabemos disso. Então todas as vezes que a gente adota as palavras kardecismo, kardecista, nós estamos ferindo a doutrina espírita, nós estamos desmentindo o codificador, e isso são graves. E só quem faz isso são aqueles que não estudam a doutrina espírita como deveriam. Tem um conhecimento da doutrina espírita muito pequeno
quando na verdade o conhecimento da doutrina espírita ele é infinito, né? Eu mesmo não posso dizer que conheço tudo de doutrina espírita, e eu tenho e dou graças a Deus por isso, porque todo dia eu levo um susto. Até mesmo quando eu vou consultar o livro dos Espíritos, quando eu vou passar meus olhos por lições que eu já tinha passado antes, eu vejo tudo com mais clareza. Isso é o bom, é o gostoso de estudarmos com seriedade qualquer coisa que seja. Imagina a doutrina espírita. Agora, no livro Plantão de Resposta, nós vamos ver agora com a palavra Chico Xavier. Saulo Gomes pergunta para ele o seguinte: qual a diferença entre as entidades de luz da doutrina kardecista e os orixás do candomblé, que são reverenciados em seus templos com bons pratos, roupas tradicionais e músicas? Isso não seria prendê-los ao materialismo? A Chico Xavier dá uma brilhante resposta quanto à pergunta, mas ele também dá um brilhante esclarecimento, que complementa tudo aquilo que nós vimos até agora. Ele diz o seguinte: primeiro devemos esclarecer que a doutrina não é kardecista, e sim dos espíritos. Allan Kardec foi o codificador dessa doutrina, ou seja, através de método científico, reuniu e compilou, com a ajuda de vários médios, as informações que hoje conhecemos editadas nos livros básicos da doutrina espírita. Contudo, meus amigos, eu sempre bato nessa tecla porque eu acho por demais importante. Somente com estudo sério, com disciplina das obras da codificação, que está lá o nosso alicerce, né? Está lá a nossa segurança doutrinária, é que nós podemos ler qualquer outra obra que seja, mesmo aquelas que dizem que são espírita, mas contendo esse conhecimento, a gente percebe que de espírita só tem um intuito, mas que na verdade não são. São obras fantasiosas de ficções e até mesmo espiritualistas. Então, contudo, eu convido a todos vocês a também ter esse compromisso. Estude as obras da codificação, para ter essa segurança doutrinária, para não cometer equívocos, né? Para não estar por aí trocando gato por lebre. Aprendam a estudar, né? Porque muitos não estudam, apenas ouviu dizer de um palestrante e já acredita naquilo. Nós somos todos falhos, né? E principalmente quando os palestrantes que por aí tem gostam de ser achistas. Aí o negócio desanda, as confusões acontecem, aparecem e por aí vai. Então, eu lhes convido mais uma vez e sempre vou repetir esse convite. Comece a estudar o Espiritismo. Quando foi perguntado ao senhor Allan Kardec por qual obra deveria começar o estudo da doutrina espírita, eu acredito que todos, até eu mesmo imaginava que ele ia dizer pelo Livro dos Espíritos, já que esse livro foi o primeiro e no último mês completou 160 anos. Não, ele disse o seguinte: comece pelo que é o Espiritismo, porque o que é o Espiritismo é uma introdução, o livro todo é uma introdução do que é a doutrina espírita. Lá vai trazer todos os esclarecimentos possíveis, impossíveis e imagináveis do que é a nossa doutrina. Então, se você tem curiosidade, se você quer ter segurança doutrinária, se você não quer mais cometer equívoco, comece estudando o que é o Espiritismo. A todos, muita paz, muito bem, e até a próxima semana com mais um quadro falando de